estamos aí começando nossa aula de número 12. Não é uma aula demorada também, porque vocês precisam conhecer essa parte toda, né, do sistema. Vamos falar sobre o sistema de lançamento do RV, tá? Sistema de lançamento nós já temos falado muito, por isso que essa aula é rápida. Vamos dar só um resumo assim, né, do que nós já falamos. O sistema de lançamento é um conjunto composto por um guincho com a capacidade de carga suficiente para tensionar o peso do ROV, gaiolas e ferramentas. A capacidade para no mínimo 3.000 metros de cabo armado. Porque isso, hoje a maioria dos ROVs eles têm trabalhado essa profundidade. Então, na verdade, vai precisar de 4.000 metros de cabo armado, né? Você não pode trabalhar no limite. Uma unidade hidráulica do guincho, que é a HPU, que a gente já falou sobre ela, né? Que por ela até podem ter pressões aí de 5.000 PSI ou mais, né? Para suportar o peso, né? Disso tudo aqui, dessa estrutura toda do guincho. Um A-frame, que pode conter diversos componentes para auxiliar o lançamento do veículo, né? Que a gente já comentou até que aqueles A-frames precisam ser mais automatizados, né? Para facilitar o lançamento e recolhimento do ROV, senão o perigo de danificar equipamento ao ser humano é maior, né? E aqui, conforme diz, automatizando o lançamento, e também uma HPU dedicada para ele, para o A-frame, painel de controle de lançamento disposto de maneira a facilitar a visão de lançamento do ROV. Não adianta ter um painel onde você não vê nada, ele tem que estar disposto para o operador, o piloto do ROV, poder lançar ele, né? Até mesmo em situações de emergência ou que você precise recolher o ROV com condições de mar adversa, você precisa enxergar bem a situação toda. No guincho, o que se chama Winch ROV, né, que é o guincho do ROV, possui uma caixa de redução, uma gearbox também, que tem que tomar todo cuidado. Tem óleo especial para gearbox, né, que nem é óleo de caixa. E tem um freio, né, tipo cinta para o tambor, com acionamento a ar, para poder manter o ROV seguro aqui, de pendurado. Tem que ter um freio. É claro que tem circuito, a parte de circuito hidráulico aqui, que você consegue dinamicamente aqui segurar o carretel, né? Mas precisa do freio, que é uma cinta, né? E você possui um guia-cabo que vai direcionando para enrolar direitinho, senão vai enrolar, virar uma bagunça, arrebenta tudo, né? Geralmente tem guia-cabo hidráulico, elétrico, depende, ou mecânico. Duas caixas junction box, uma estacionária, outra rotativa, conforme nós já falamos, né? Um slip ring duplo, comentamos também, elétrico e óptico. Isso aqui é um exemplo do slip ring. Aqui, ó, você vê desmontado. Aqui a parte elétrica com as pistas, aqui a parte óptica, que deve ter o prisma, tá? Então, no sistema de lançamento, diversas situações de risco de perigo ao equipamento e os operadores podem ocorrer. Por isso vai depender do equipamento de estar sendo utilizado, né? Tem que saber qual tipo de equipamento que você vai utilizar, quais são os procedimentos, participar da reunião de segurança. Nunca se esqueça disso. No caso do free swimming, o ROV será lançado sem a proteção de uma estrutura ao seu redor. E para aqueles sistemas onde o LIS, A-frame, possui somente uma roldana, o perigo ainda é maior. Nós vimos isso naquele teste de piscina lá com ROV só com roldana. Só que ali não balança, mas no navio balança muito. Então, necessitando de cuidados, procedimentos especiais para o lançamento, muitas das vezes é necessário o uso de varas longas com gancho para as operações manterem o ROV na posição correta, né, e deixar ele sair ou retornar ao convés. Então, existem equipamentos que podem ser instalados no A-frame de modo a automatizar esse lançamento. Vai evitar o quê? Maiores problemas, dando equipamentos a pessoas. E esse equipamento inclui o quê? Uma base de travamento do bullet articulado do ROV num conjunto de motores que permite girar ele anti-horário e horário, ajustando essa posição para ele passar dentro do A-frame sem danificar. Existe ainda equipamento de compensação e amortecimento, porque ele sai da água balançando muito ou entra para uma água que balança demais. Aí esse amortecimento vai proporcionar uma tranquilidade para você descer o ROV pagando o cabo, com controle certinho de descida, né? Mesmo que esteja tempo ruim, com ondas elevadas, muito balanço, você consegue lançar o equipamento sem danificar nada. Quando você não tem isso,
você conta com muita experiência, muita prática. Então, quando se utiliza TMS, parte dos problemas são amenizados também, porque o acoplamento do ROV com TMS já reduz isso. Mas mesmo assim, é necessário acrescentar esses equipamentos que nós já citamos aí. A gaiola também, porque tem gaiola que às vezes não tem nada, é só direto na rodana. Já peguei esse sistema assim. E é muito mais peso, muito mais perigo você com aquelas varas, né, tentando pegar, puxar a gaiola para o ponto certo para poder entrar no convés. É horrível, né? Mas a gaiola tem várias vantagens, pode ser ampliadas quando se utiliza com cursor de lançamento. Também esse cursor permite que a gaiola siga diretamente ao mar como se estivesse percorrendo um trilho. É fantástico, gaiola com cursor é fantástico. Facilidades são diversas, mas sempre devemos acompanhar os procedimentos adequados. Então nós temos aqui um exemplo só para você ver, né? O ROV afastado no moonpool para poder fazer um teste de carga com a waterbag. Esse teste de carga é para ver se o bullet está bem preso no cabo, se não vai arrebentar. Você coloca o peso do ROV, multiplica por uma constante, acrescenta mais um pouco e você vai ver se ele vai suportar. Porque você não vai testar com o próprio veículo, né? Depois o veículo cai no mar, quem é que vai resgatar? Olha o trabalho. Então você faz teste de carga com a waterbag, tem pessoas certificadas para fazer isso, né? Porque a empresa precisa da certificação. No caso do uso da gaiola, ele pode se aproveitar o espaço para depósito de diversas ferramentas de uso do ROV. Já a manutenção requer maior espaço para removê-lo da gaiola, que é outro problema. Eu tenho aqui um vídeo aqui interessante, são dois vídeos, aliás. Esse da Kongsberg, que mostra mais ou menos uma ideia do lançamento de ROV e recolhimento. Só para a gente ter uma ideia, é uma animação, você pode pegar no YouTube, digitar lá Kongsberg Evotec Launch and Recovery System for EUV and ROV. Você vai ver ele sendo lançado, é mais ou menos isso que ocorre na prática, apesar de ser uma simulação, mas é isso aí que ocorre. Viu? Um A-frame muito bom, né? Claro, o mar aí tá de almirante, né? Lançamento, recolhimento com TMS, fantástico. Olha que beleza. Volta sem balançar, ele entra, porque tem toda a parafernália, todo equipamento necessário aqui, né? E tem um outro aqui também do projeto robô submarino, né? Que é muito interessante a gente ver também. Eu achei legal separar isso para vocês aqui, mas vocês podem assisti-lo novamente no YouTube. É só digitar isso aí, projeto robô submarino, e no outro é o Kongsberg. Tem muita coisa aí disponível para vocês verem, né? Esse aqui, olha, ele mostra lá, também é uma simulação, mas acontece isso. É claro que aqui não pega as condições adversas, né? De mar, né? Sempre mar de almirante, porque é um simulador, né? Parece que não quiseram prever essa situação, porque está mostrando só lançamento e recolhimento. Mas ocorre isso, já trabalhei numa plataforma que era muito alto o lançamento do ROV, né? Só que a situação era pior, porque que ocorria, você tinha que descer no meio das estruturas da plataforma. O vento balançava o ROV, jogava para um lado, para o outro, e criavam dificuldades. Aqui não, aqui ele vai direto. A dificuldade que ele pode encontrar é se a correnteza estiver para debaixo da plataforma, da sonda, né? Aqui são os controles do ROV, ó, de potência, de thruster, né? Ele vai sair da gaiola, tem um gerenciamento de tether da gaiola. Olha lá, acionou o controle do joystick, deu potência na bomba, acionou os thruster pela TCU, lá pela servoválvula, farol aceso, vai embora apagando tether out, toda aquela situação que a gente falou com os thrusters sendo acionados aí, né, pelo circuito hidráulico aí com a HPU, conjunto HPU, que é a bomba, motor elétrico e bomba, e vai o ROV embora. Então é isso aí, vocês podem, eu não vou alongar muito isso aqui, vocês podem assistir melhor depois, quando quiserem, no YouTube, tá tudo disponível lá, tem muitos vídeos, tá? E essa foi nossa aula de número 12, espero que vocês tenham gostado. E vamos aí depois, façam um questionário, vai ter um questionário para vocês fazerem, né? Eu espero que vocês façam o questionário, porque é muito importante, são questões que caem
em concursos aí dentro das empresas, né? É importante que vocês saibam isso aí, até mesmo para quem já começou, vai fazer uma provinha lá, isso aí vai te ajudar muito. Então, até a próxima.